Então, assim, gente, falar um pouquinho sobre o Jackson. O Herculano já me apresentou brevemente, tá, gente? Eu sou basicamente isso que está aí, tá? Eu sou um professor, eu sou um sysadmin, DevOps de formação. Eu trabalho há mais de 20 anos no ensino superior, né? Já fui colega do Herculano, ou o Herculano já foi meu colega, não sei. É sempre um prazer retornar ao UniESC. Eu já trabalhei em vários cursos de pós-graduação, especialmente da UniESC, especialmente em Joaçaba e Videira, na área de segurança da informação e protocolos de comunicação e sistemas embarcados, esse tipo de coisa, que é minha área, né, de redes de segurança da informação. Trabalhei no UESC, UPF, URI, UNO Chapecó, enfim, já corri bastante. E também sou empreendedor aí, né? Eu divido meu tempo entre essas empresas aí, essas iniciativas que estão no trabalho de vocês aí. A Conextei é a principal delas. Conextei, nós somos uma integradora de tecnologia com foco em conectividade corporativa e segurança da informação. São os dois braços que nós temos na Conextei. E atendemos clientes no país todo e em alguns outros países, como Angola, México, Portugal, Canadá, tá? O SysSquad é uma startup dentro da Conextei. É uma plataforma gamificada para quem quer ser de TI, especialmente quer atuar na área de segurança de informação, com vários cursos, onde você entra como soldado e vai evoluindo até general. Certo? A DP Office é uma empresa especializada em compliance, ok? No caso do Brasil aqui, a gente está focado em LGPD, certo? Com uma equipe multidisciplinar, composta por advogados, pessoas especialistas em direito digital e privacidade de dados, com certificações internacionais, e também marcos regulatórios, como o caso do Marco Civil da Internet, né, que é uma lei lá de 2014, né? E outras coisas, como, por exemplo, deixar as empresas em compliance com a ISO 27000, da família 27000, que é a ISO de segurança da informação, por exemplo. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar que atua em três braços. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês, mas que é a parte jurídica, a parte de processos e a parte de segurança da informação em si, né? E, finalmente, a Super Geeks, que é o meu xodó aí. A Super Geeks é uma escola de ciências da computação para crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, onde a gente ensina programação e robótica de verdade, como eu costumo dizer. Aí sim, muito alinhado aí ao que vocês estão vendo agora na universidade, né, com os circuitos, vocês estão vendo sistemas embarcados, então vocês devem usar, dentre outras coisas, algumas das placas de prototipação que a gente usa lá no Super Geeks com alunos de 9 anos, né, como Raspberry, Cubeboard, Arduino e assim por diante, tá? Enfim, então a gente tem essa gama de atividade. Falar da Conextei especificadamente, então, gente, rapidamente, e por que eu estou falando, a ideia é que não é um negócio para ficar falando de mim, né, tipo narcisista, tá? Mas eu estou usando as minhas atividades para elucidar um pouco a complexidade que é o tema segurança da informação, certo? É extremamente complexo. O Santiago foi feliz, ele relatou vários pontos super importantes, e também deixou claro, acredito eu, para a maioria de vocês, que o tema InfoSec é um tema extremamente amplo, certo? E cada vez mais complexo. Vejam, vocês estão tendo uma disciplina, se não me falha a memória, se eu não estou errado, o Herculano me corrija se estiver errado, que é de segurança da informação em sistemas embarcados. Quer dizer, é um pequeno spin-off, né, do grande contexto de segurança da informação, mas só nesse spin-off a gente já está falando de sistemas embarcados, de internet das coisas e assim por diante, não é, Herculano? Na verdade, infelizmente, a disciplina de Engenharia de Sistemas Computacionais e só tem uma noite, né, reservada para esse assunto. Por isso que eu quis trazer gente que entenda, né, gente que é fera na área, para dar uma noção melhor. E, obviamente, depois, né, eles têm quem se socorrer também com quem ir atrás aí para mais detalhes. Com certeza. É que o curso é engenharia de computação, né, Herculano? Então, obviamente, a grade, vocês já estão acostumados, eu, como já trabalhei com essas grades também, eu sei muito bem a diferença entre sistemas de informação, ciências, engenharia, cada uma tem um foco numa camada diferente, natural, na universidade é isso, né? Aliás, a universidade, né, é a união da diversidade, né? A gente aprendeu um pouquinho de cada coisa para poder abrir, né, open our mind, né, for different view, abrir a mente mesmo, né, para a gente depois
saber para onde ir. Então, assim, gente, aqui eu só trouxe, aqui eu estou trazendo os principais produtos e serviços que a gente atua na Conextei com os nossos clientes corporativos, certo? Aqui a gente atua com instituições financeiras, educacionais, de indústria, agronegócio, governamentais e assim por diante. Aqui vocês vão encontrar algumas das coisas que o Santiago comentou em termos de tipos de ferramentas e soluções que nós desenvolvemos ou nós representamos no Brasil e implementamos, né? E outras que estão bem focadas na prestação de serviço mesmo, né? Como a questão de suporte multi-cloud, estratégias de licenciamento, toda a parte de treinamento de InfoSec, a parte de Ethical Hacker, que é a parte de segurança ofensiva. E nesse segmento de segurança, a Conextei atua nessas duas pontas. Segurança defensiva, muito falada pelo Santiago, inclusive na fala dele, colocando alguns exemplos de aplicações e de metodologias, mas também a gente atua muito hoje na segurança ofensiva, que é quando eu testo os meus ambientes, quando eu antevenho meus problemas de segurança da informação. Então, aqui a gente trabalha com pentest, a gente trabalha com outras metodologias de ethical hacker, como o OSINT, e uma série de outras coisas que eu vou discorrer um pouquinho mais para frente. A DP Office, então, como eu disse, ela já tem esse outro lado, né, de trazer a ideia do compliance full. E aí, aqui, fazendo uma pequena ressalva. O advento da LGPD criou alguns monstros aí fora. No Brasil, a gente, infelizmente, tem a péssima mania de pegar um conceito bom e de turpar ele. Isso é muito comum. O Brasil é espetacular nisso, né? Vou dar um exemplo, que é a palavra coach, que lá fora tem um peso, uma referência imutável, né? Que inspira credibilidade, e o Brasil, infelizmente, não todos, obviamente, não estou generalizando, mas, infelizmente, muita gente turpou esse termo, de tanto que, meio que, hoje em dia, é quase um sinônimo de enganação para muita gente. Então, veja como a gente tem essa discrepância entre a gente, né? E quando a gente fala em compliance, em completude, a gente está falando de aderência a uma legislação que ela é multidisciplinar. O que quer dizer com isso? Que um especialista em segurança da informação sozinho não consegue entregar compliance LGPD ou GDPR, que é a LGPD europeia, por exemplo, para uma determinada instituição. Não consegue, ok? Assim como um profissional jurídico também não consegue. Por favor, Herculano. Só para elucidar, o termo compliance seria estar de acordo, né? Perfeito. Compliance estar em acordo, em conformidade. Compliance é uma palavra maravilhosa que os advogados adoram usar e está muito em voga agora, né? Mas seria estar em conformidade com a legislação ou com uma determinada ISO, por exemplo, né? A gente tem várias ISOs, né? ISO 9000 de controle de qualidade, 27.000 de segurança de informação que eu falei, 14.000 meio ambiente, assim por diante. Então, quando a gente fala em privacidade de dados, então nós temos duas grandes referências. A gente que atua com alguns clientes europeus, a gente tem que atuar com a GDPR, que foi o esteio, a cópia que o Brasil usou para dar um Ctrl-C, Ctrl-V e dar uma pioradinha para o texto da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? E ela ambas exigem essa abordagem multidisciplinar. InfoSec e especialidade jurídica dentro da privacidade e do direito digital. Bom, dentro desse contexto, tá, gente, nós na Conextei, e eu vou só usar isso também como exemplo, nós desenvolvemos um produto que a gente entrega para empresas que têm a parte jurídica. Então, existem muitas empresas aí fora que já estão se adequando à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que nada mais é, de uma forma bastante sucinta, acho que vocês já ouviram falar sobre o tema, mas de uma forma bastante sucinta, é uma legislação que diz que as empresas precisam criar uma cultura de privacidade de dados e proteger os dados das pessoas físicas. É só a isso que a LGPD se atém, pessoas físicas. B2B não interessa, business to business não interessa. Ou seja, as empresas têm que seguir as boas práticas, ok? E a lei cita isso, o texto da lei cita isso, para que possam proteger as informações, os dados das pessoas físicas, sejam clientes, sejam fornecedores, sejam funcionários,
ok? E entregar para eles outros direitos que a lei nos dá hoje em dia, como, por exemplo, eu posso a qualquer momento agora chegar em qualquer empresa, aliás, desde 2018, e pedir, ô, Noesk, o que você tem meu aí? Que tipo de dados você tem, para que você usa isso? E a Unesco tem 15 dias para me dizer isso. Ela tem que me devolver esse relatório, dizendo, ó, eu tenho teu nome, teu CPF, teu, enfim, RG, e eu uso para isso, isso, isso. E eu posso revogar o consentimento, se for por consentimento, a base legal, e assim por diante. Posso pedir para remover, se a base legal permitir, atualizar meus dados, enfim. Eu como titular dos dados, eu posso usufruir desses direitos desde 2018. Por isso que as empresas estão correndo localmente para se adequar à LGPD, tá? Porque já tem muitos processos cíveis e alguns até em esfera criminal, além de outras ações de PROCON, Ministério Público, envolvendo empresas que lesam ou que deixam de cumprir esses direitos. E muitas empresas, então, já estão com consultoria jurídica, mas não têm competência para fazer a adequação técnica. E a adequação técnica, ela precisa partir do diagnóstico do ambiente, ou seja, ter que olhar 360 graus para aquele ambiente daquele cliente, que pode ser bastante híbrido, né? Eu posso ter instâncias, servidores on-premises, em cloud, misto, posso ter home office, posso ter 300 escritórios pelo mundo, enfim. Eu preciso olhar com aquilo e aí, então, fazer um diagnóstico, apontar um mapa de risco, que eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês, e aí sim corrigir as patologias, digamos assim, e isso entrar num PDCA. PDCA é um termo bastante antigo, eu e o Herculano certamente conhecemos, vocês acham que não, né? Que é basicamente um ciclo de vida contínuo, ou seja, a empresa que se adequar à LGPD, ela nunca mais vai poder deixar de fazer a LGPD. Então, aquilo é contínuo, ela precisa imbuir aquela cultura de privacidade e de proteção de dados e continuar com aquilo. Então, para isso, da Connex TI, como a lei não diz como você tem que fazer, a lei diz o que você tem que fazer, ela diz, use as boas práticas de mercado. Então, nós usamos as boas práticas de mercado, criamos um framework que se baseia na ISO da série 27000, como eu já falei para vocês, tema de estudo, todo mundo que quiser conhecer minimamente segurança de informação precisa ler sobre a 27000, especialmente a 27001 e a 27701, que é uma ISO de privacidade de dados, tá? Que é nova, inclusive, essa ISO, saiu há 2 anos. A própria LGPD, óbvio, né? Levando em conta a Lei 13.709. Isso aqui é uma outra curiosidade, para quem não é da área, nunca leu nada sobre direito. Leis não têm nomes, tá? Só tem números. A gente é que dá apelido para elas, né? Tipo, Lei Carolina Dickmann, LGPD, enfim. Mas no direito, no Código Processual, isso não existe, né? ISO 9001, a gente se baseou porque, na verdade, a ISO é muito interessante, porque ela consegue nos dar conceitos de implementação, conferência, aquela ideia do PDCA, que eu falei. Gestão de projetos, PMBOK, para quem já deu uma olhadinha nisso, né? Todo projeto pode ser gerido por um PMBOK, e a adequação LGPD é um projeto, que início, meio e fim. E, claro, aqui as boas práticas de gestão de TI, que eu estou falando mais especificamente de ITIL, que é o framework de entrega de gestão de TI, COBIT, que é de governança de TI, COSO, que é bem menos conhecido no Brasil, mas é um framework de segurança também da informação bem, bem importante. Está usado muito fortemente na Europa, especialmente. E aí, a partir disso, a gente desenvolveu 2 produtos, tá? Para essas empresas que não são clientes da DPO, são clientes só da Connex TI, que elas já têm consultoria jurídica, a gente tem jurídico interno, e a gente vai entregar para ela a completude, a conformidade de segurança da informação. A gente intitulou isso de Connex LGPD Diagnóstico e Full. Por quê? No diagnóstico, esse é o nosso framework. A gente vai até o diagnóstico, ou seja, a gente vai levantar o cenário, fazer o que a gente chama de Gap Assessment, né? Ou Risk Assessment, que é entender o que a empresa possui em termos de infraestrutura física, lógica, processos de TI, processos de continuidade de negócio. Um deles, o Santiago citou, backup, mas não é o único. Eu tenho que ter, às vezes, questões de disaster recovery e vários outros conceitos, né? Toda a parte de governança, toda a parte de segurança física, segurança lógica, eu já falei, né?
Dentro de segurança física, a gente vai abordar ativos de rede, a gente vai abordar servidores, a gente vai abordar endpoints, né? E quando eu falo endpoints, eu estou falando desses carinhas aqui, ó, que sejam gadgets que a gente veste, até, obviamente, os mais tradicionais, como notebook, PC e assim por diante. Enfim, toda a conectividade que circunda a empresa. Não importa se ela opera 100% on-premise, se ela é de cloud ou se ela é híbrida. Se algum dos termos que eu estou falando é um pouco desconhecido, fique à vontade para me interromper, tá, gente? Tá? Bem de boa, me peçam aí que é bem tranquilo. On-premise? On-premises dentro de casa. Então, quando eu tenho uma estrutura onde toda a minha infraestrutura está dentro da minha casa, é on-premises, certo? Isso é um termo de mercado, tá? E cloud, vocês sabem, obviamente, né? E o híbrido, que é o modelo mais usado hoje em dia, né? As empresas, elas, salvo grandes empresas e pequeníssimas empresas, elas têm ambientes híbridos. Tanto tem coisas on-premise, servidor de banco de dados, o servidor de aplicativo, o AD dela, o Active Directory, como coisas em cloud, como, por exemplo, o e-mail que pode estar lá no Gmail. Então, veja, eu preciso ter estratégias híbridas. Esse aqui é o nosso framework dividido em 3 fases. A gente cria isso, a gente atua com isso aqui, gente, em qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento. Não importa se é... E veja, a LGPD, ela impacta o MEI, tá? O microempreendedor individual. Acredite se quiser, pelo menos por enquanto. Tá? A ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, deve legislar sobre isso, mas por enquanto essa é a realidade. Até grandes companhias, empresas multinacionais. Na primeira etapa, gente, que a gente chama de iniciação, a gente vai basicamente treinar o time e conscientizar o time sobre privacidade e proteção de dados. Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, só que com um âmbito muito maior, e a gente tem esses treinamentos, são workshops, tanto para quem é de TI da empresa, que aí tem assunto específico, quanto para funcionários genéricos, gerais. Acho que foi o Santiago que comentou, se não foi, me desculpe a referência, mas a cultura de privacidade, ela depende de todos. Se hoje em dia é impossível, eu reitero, é virtualmente impossível que a TI apenas se preocupe com segurança de dados. Se isso acontecer, a tua empresa está roubada. Porque os usuários é que são vetores de incidentes de segurança. Eles é que fazem caca. Eles é que clicam lá no emagreça dormindo, clica aqui, saiba como. Não dá para emagrecer dormindo, velho. Mas o cara clica, a gente sabe disso. Né? Hoje eu vi um spam que ficou retido numa solução que a gente tem de anti-spam corporativa, que era renove sua próstata. Porra, cara. Que coisa absurda, né? Mas é incrível como o phishing funciona muito bem, especialmente no Brasil, né? Essa técnica de pescar o usuário. Então, tem que haver a conscientização e essa conscientização tem que ser de cima para baixo e o projeto ele tem que, invariavelmente, ser aprovado pela alta direção. Se a alta direção não aprovou o projeto, não entendeu que ela precisa disso, o projeto já morre na casca. Né? O João, acho que está com a mão levantada, João. Fica à vontade. Sim. Prazer, Jack. Tudo certo? Prazer. Tudo bem? Tranquilo. Essa questão do phishing eu estava até vendo ontem, inclusive. A maioria dos ataques, eu estava vendo sobre os últimos 8 maiores ataques hackers que tiveram e tal. E dos 8, 6 foram por phishing. Tipo, Perfeito. por questão de e-mail, através de engenharia social e tudo mais, acabaram Perfeito. conseguindo invadir e deu pau. É isso aí. Vou te dar um dado bem recente de uma pesquisa da Profpoint. Profpoint é uma empresa extremamente importante no mundo que desenvolve soluções de cybersecurity. E ela desenvolveu essa pesquisa no ano passado. Para você ter uma ideia, 85% dos incidentes com segurança da informação se dão por algum tipo de engenharia social. O principal deles, phishing. O phishing não é só por e-mail. A gente está muito acostumado por e-mail, mas a gente pode fazer redirecionamento de DNS para páginas fakes, a gente pode simular rede social, hoje em dia. Nesses workshops que a gente faz, inclusive eu faço isso na prática, eu mostro na prática como é simples, sem conhecimento de programação algum, nenhum, zero, você desenvolver e encaminhar um phishing, hoje em dia, com ferramentas que já trazem isso bem pré-pronto para você. Um adolescente de 13 anos consegue fazer isso. Ou menos. Tá? E tem vídeo no YouTube.
As próprias ferramentas para fazer pentest já acabam oferecendo isso, né? Então, Perfeitamente. Então, a gente hoje tem vários frameworks de desenvolvimento de pragas virtuais, algumas delas o phishing, e aí, por phishing, a gente pode falar de cavalo de Troia, a gente pode falar de Horn, que é o terror nosso hoje em dia, né? Porque são aquelas pragas que têm a capacidade de se proliferar pela rede. Então, basta que um infeliz clique no lugar que não devia, o Horn se prolifera pela rede toda. É um grande problema que a gente tem na mão. Por isso que eu digo, trabalhar com segurança de informação hoje em dia é, sim, extremamente complicado. Extremamente complicado, porque a gente tem que adequar tudo que existe ao budget do cliente, ou seja, ao orçamento. Então, você vai chegar para o teu cliente e dizer, cara, que nível de segurança que você quer ter na tua empresa? O cara vai dizer, eu quero ser igual o Google, o Facebook. Mas ele te pergunta, tá, tu vai gastar que nem eles? Não, eu quero tudo de graça. Cara, não dá. Ponto. Então, você precisa adequar, claro que você não pode investir mais para proteger uma coisa do que ela vale, né? Eu costumo dizer que tem coisas que não valem a pena, né? Por exemplo, colocar alarme em 147 e ter ciúme de mulher feia, coisas que absolutamente não valem a pena. Então, a gente não faz aquilo que não vale a pena. A gente só protege num custo aceitável para um bem que tem um valor condizente com o custo que eu estou usando para proteger. Então, é uma engenharia bastante interessante. A fase 2, gente, a gente parte para a coleta de dados, tá? E aqui a gente documenta todo o ambiente do cara, das empresas. A gente treina a TI para documentar, porque o normal é que elas não tenham documentação nenhuma. Isso aqui de infra, tá? Mas não só infra. A parte de infra é a parte de até o sistema operacional, até aplicações utilizadas, certo? E depois roda os pentests. Aí o pentest a gente roda com ferramentas especialistas e com profissionais. Nós temos gente no nosso time, inclusive eu, certificado, com certificações internacionais para a parte de ethical hacker. A principal delas é a CE, que é uma certificação internacional, bastante complexa de você tirar, mas fundamental para que você possa executar esse tipo de teste de penetração. Eu já vou mostrar para vocês as variações disso na prática, tá? Dentro das estruturas. Tá? E aqui, se a gente falar de pentest, a gente podia ficar só uma noite falando sobre isso. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Isso tudo vai me dar o quê? Um monte de dados. Por isso que a fase 2 é coleta de dados. E a fase 3 é análise e compliance. Nisso aqui a gente vai entregar um relatório de divergências, que vai ser entregue em cima de tudo aquilo que a gente analisou, e é uma análise humana, não é nada por software. Põe lá um softwarezinho lá que vai fazer o levantamento das máquinas e aí você entrega aquilo para o cara. Não, isso não quer dizer nada. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar capaz de olhar aqueles dados e aí entregar um relatório em nível estratégico, certo? Toda a parte de documentação de compliance e mapa de risco. Aqui, gente, o full é a mesma coisa do diagnóstico, só que ele tem uma etapa a mais. Por isso que ele se chama full. A etapa 4, na etapa 4, a gente entrega toda a parte de políticas de segurança da informação. E aqui o Brasil tem uma outra aberração. A gente vê ali fora advogado fazendo política de segurança da informação na LGPD. Eles vão na internet, só estou indo na internet procurar política de segurança da informação. Aí você vai ver uns modelos absolutamente toscos, que não tem relação nenhuma com a cultura e a dinâmica daquele cliente. Ele dá um Ctrl-C, Ctrl-V, muda o nome do cliente e entrega para o cara. Isso não é política. A política tem que representar a cultura e a dinâmica de cada empresa. E política de segurança da informação não é assunto para advogado. Assim como política de privacidade de dados não é assunto para gente de TI. Privacidade de dados é um documento essencialmente jurídico. Certo? Então, cada macaco no seu galho. Certo? Isso é super importante. Tá? Mas ali fora a gente vê de tudo. A gente vê advogado, a gente vê pessoal de TI fazendo política de privacidade, é o mais comum, né? O cara vai lá, coloca política de privacidade no site da empresa e aviso de cookie num site que nem cookie tem. Nem cookie tem fica meio estranho quando a gente fala, né? Nem cookie tem, né? Mas, enfim, vocês entenderam, né? Não usa cookie na aplicação, no site, mas o cara coloca porque na cabeça dele isso é se adequar à LGPD. Então, cara, é bem complicado, tá, gente? E tem muita empresa que está fazendo esse trabalho meia sola, porco, enfim, e está tendo problemas e vai ter cada vez mais problemas, demandas judiciais que elas não vão conseguir provar que passaram por um processo sério.
Além, obviamente, de treinamento para continuidade, porque a gente vai sair no final. Todo esse projeto aqui, a gente tem entre 6 meses, 7 meses a 12 meses, dependendo do tamanho da empresa. Isso aqui dura 7 a 12 meses, dependendo do tamanho da empresa. Não é da noite para o dia, certo? Porque é um trabalho com um nível de refinamento, granularidade bem baixo, certo? E modelo de incidentes, de resposta a incidentes de segurança de informação, que aí vai muito em conta até do que o Santiago comentou, né? A questão de diferença de backup, de ferramentas, sim, isso tudo é uma parte muito importante, mas aconteceu um sinistro. Quais são os passos que eu tenho que seguir para restabelecer o meu ambiente? Isso tem que estar não só inscrito, como absolutamente ser de conhecimento de todas as pessoas que são os sponsors da TI. Certo? Precisa. Senão não vai funcionar. Na hora do pega para capar, é só desespero. É gente tentando voltar backup, que nem está na ordem certa de voltar backup agora. Você tem que aprender, você tem que montar a tua sala que chama de room war, né? Que é a nossa sala de guerra para entender o que aconteceu, estancar o vazamento, estancar a falha, aí sim, eventualmente voltar backup, se for para voltar backup, às vezes nem é. Fazer uma auditoria para tentar chegar no vetor que iniciou aquilo, e aí sim ter o processo de aprendizado com aquele problema que aconteceu. Então o buraco é bem baixo, tá, gente? E não é nas coxas, tá? Se for, você provavelmente vai estar inseguro no retorno. Então, isso aqui é um produto que a gente entrega para clientes, como eu disse, de todos os tamanhos, de todos os segmentos. Para fazer a parte de pentest, até a parte de segurança ofensiva... Desculpa, a minha Siri aqui resolveu falar. Né? A gente segue aí um padrão, que é o padrão GATT, né, que é Gerenciamento de Ameaças Tecnológicas, que tem essas etapas, essas 5 etapas. Então, quando a gente vai levantar o ambiente de uma empresa, a gente precisa identificar os ativos, analisar esses ativos, adquirir acesso. E isso aí é por tentar acesso privilegiado sem ter, claro. Se eu tenho acesso, daí é óbvio, né? Não, é conseguir, entre aspas, hackear aquilo que eu estou medindo, manter o acesso e limpar as evidências. Esses são os 5 passos que um cara que trabalha com ethical hacker, que trabalha com pentests, precisa dominar. E você não tem necessariamente uma única ferramenta, aliás, você não tem uma única ferramenta que consiga te entregar tudo isso. Muitas vezes você precisa usar um conjunto de ferramentas e às vezes você precisa ter um processo de inspeção manual. Ok? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma que a gente chama de matriz de invasão. Ok? De testes de invasão, chamada TDI. E aí vocês percebam as diferenças de quando a gente testa infra e em relação a quando a gente testa aplicações, certo? Então aí, quando eu testo infra, eu tenho algumas questões que eu vou fazer análise de vulnerabilidade e outras que eu só vou aplicar análise de teste de invasão. Quando eu tenho aplicações, a mesma coisa. Então, por exemplo, adquirir privilégios. É super importante eu fazer o teste de invasão na aplicação, certo? Já na infra, isso nem sempre é requerido. Então, esse é um conjunto de testes que a gente roda normalmente, tanto para infra quanto para aplicações. E hoje em dia, quando eu falo infra, eu não estou falando de servidor, né, gente, só. Eu estou falando de instâncias, não importa se é on-premises ou na nuvem. Eu estou falando de containers, né? Eu estou falando de uma série de coisas que hoje a gente tem que vai muito além de servidores físicos, obviamente. Aliás, o que a gente menos tem hoje é servidor físico. Né? Quase tudo está em algum ponto virtualizado. Então, a diferença entre análise de vulnerabilidade e teste de invasão. Na análise de vulnerabilidade, eu vou levantar as vulnerabilidades em si, sem tentar explorá-la. No teste de invasão, eu vou tentar explorar. O teste de invasão ele precisa ser bem pensado e articulado, porque se você aplicar um DDoS, por exemplo, um Denial of Service, um ataque de negação de serviço na aplicação, a aplicação cai. E ela está em produção. Se for um SaaS, por exemplo, né? Digamos que seja o iFood da vida, né? Ou
o aplicativo ali da cidade, agora toda cidade tem mais de um, né, para pedir comida. E você marca com aquele cliente para fazer um teste de invasão no horário do meio-dia. Você pode parar a aplicação do cara. Certo? Porque você está tentando injetar SQL, tentar injetar código XSS, claro, se for uma aplicação web, né? Você está tentando fazer conexão em porta privilegiada, adquirir acesso, gerar tráfego adicional para ver se o servidor, se a instância lá está protegida para aguentar tráfego excedente e não cair, e assim por diante. Então, isso tudo tem que ser bem pensado, articulado, de acordo com cada ambiente de cada ativo que a gente está rodando. E esses são os 3 tipos, gente, de testes, de pentests que a gente tem, tá? Os 3 tipos. Então, a gente tem o white box, o black box e o gray box, tá? Tem um aí no meio que é o red box, mas ele é mais conceitual, então eu decidi deixar mais tranquilo aqui pra gente. No white box, qual que é a ideia? Você basicamente parte das informações recebidas, né, direcionadas a uma determinada aplicação ou ambiente que você quer testar, ou a vulnerabilidade, ou dispositivo, enfim, não importa. E você tem acesso às informações confidenciais, tem acesso à URL, porta, enfim, e outras evidências. Qual é a ideia do white box? É simular o comportamento de um sysadmin, do administrador de rede mal intencionado. Entendeu? Então, eu vou fazer o white box. Eu tenho todas as informações que o meu administrador de rede, interno ou terceiro, possui, e eu vou simular o comportamento que ele pode fazer, as vulnerabilidades que ele pode explorar no meu ambiente, com os privilégios que ele tem. Certo? Isso é bem importante, e empresas de maior porte ou mais organizadas, não de tamanho, mais organizadas. Às vezes uma empresa é pequena, mas ela é muito bem organizada, e não raras vezes a empresa é enorme e é uma zona, certo? Isso é interessante e importante para mim saber qual é o meu grau de dependência de cada profissional na minha TI. O black box é exatamente o oposto. Eu simulo um hacker. Um cara que não tem informação nenhuma sobre, tipo, ele não sabe quais são os ativos que a rede tem, que o cliente tem, ele não tem acesso prévio a isso, ele não sabe IP, não sabe URL, não tem credencial. Cara, é black box, caixa preta, é o que um hacker, um cracker, vai fazer quando quiser explorar a vulnerabilidade na tua rede, né? E, finalmente, o gray box, né, que é o parcial. Ele tem algumas coisas, como algumas informações, mas não tem, por exemplo, credenciais de acesso administrativo. É para simular um funcionário comum, aquele colaborador que sabe o IP do servidor, que sabe qual é o recurso que tem o banco de dados da empresa, mas que não é administrador. Então, você gera esses pentests de dentro da rede para um alvo de dentro da rede ou de fora, não importa, simulando o comportamento de funcionários. Tá? Esses são os 3 níveis de acesso que a gente, de pentest que a gente geralmente realiza, certo? E isso tudo nos dá documentos tipo esse. Esse aqui é só um exemplo de documento. E em cima, gente, vocês têm o exemplo de um relatório gerencial, executivo, como a gente chama. Veja aí que tem uma visão para o cara, para o gestor de TI, ou para o gestor de compliance da empresa, perceber que foram encontradas X falhas, X vulnerabilidades naqueles itens, naqueles ativos avaliados. Algumas delas são críticas, outras são altas, moderadas, baixas ou meramente informativas. Os tipos dessas vulnerabilidades, se é autenticação, autorização, gerenciamento de configurações, de sessão, levantamento de informações, validação de dados, assim por diante. E nesse mesmo documento que tem a visão executiva, eu tenho a visão técnica. Embaixo, no item 3.5 aí, você tem a visão técnica. Veja que você tem a vulnerabilidade que eu descobri, que é escalar privilégio nessa aplicação, a criticidade dela, ela é crítica. Já vou mostrar para vocês como a gente faz para descobrir se ela é crítica ou não. É uma vulnerabilidade, mas ela não é crítica, ela é moderada. E detalhes, o impacto, ou seja, aqui eu testei e aqui está a evidência do meu teste.
Eu consegui escalar privilégio, tanto que eu estou vendo o painel aqui do operador. Eu tirei um print pro cara. E a última coluna, e mais importante talvez, é como resolver. Então a gente entrega pro cara, aqui no caso, usar o ASP. O ASP, para quem não sabe, é um framework de teste de vulnerabilidade em aplicações web, um padrão mundial, ok? Que testa, para ser mais exato, 253 pontos de controle de qualquer aplicação web, não importa. Não importa o que vocês fizeram para fazer ela. Se foi PHP, Java, Python, Zin, puta que pariu, não interessa. JS, importa. E ele tem os pontos de controle, e baseado nesses pontos de controle, a gente entrega a referência e diz, olha, cara, você tem que aplicar essa correção, e para saber como aplicar, está aqui o documento. A partir disso, a pessoa que recebe esse relatório, ela encaminha para os respectivos donos de processo. Então, provavelmente aqui ela vai assim, encaminhar isso aqui, é uma coisa mais de full stack, então vai caminhar para o desenvolvedor de back, né, de back-end. Tem coisas que vai para o front-end, tem coisas que vai para o cara do banco de dados, tem coisas que vai para a equipe terceira que cuida do servidor, onde está hospedado isso, e assim por diante. A partir disso, monta-se um plano de ação para dizer o que tem que ser atacado, em que ordem, quando e quem é o dono do processo. Quase um 5W2H, eu não sei se vocês já viram isso, mas é uma metodologia para você definir aí quem, quando, por quê, como e o que tem que ser feito. Então, é um documento bem denso, certo? Quando a gente faz esse tipo de levantamento, as ferramentas que a gente utiliza, eventualmente, dão resultados totalmente em inglês, então a gente tem que traduzir, certo? Porque senão vai entregar na mão de sysadmin brasileiro, lascou, certo? Enfim, e você tem que corrigir, você tem que retestar coisas, e você tem que fazer, às vezes, testes de invasão, como é esse exemplo aí, onde vocês estão vendo que realmente eu invadi. Certo? Eu realmente explorei a vulnerabilidade. Como eu entrego essa informação para o cara também? Numa coisa que vocês estão vendo ali, um negócio bem coloridinho, chamado matriz de risco. A gente pega todas essas informações de pentest, de análises manuais que a gente fez, e entrega para o cara dizendo o seguinte, olha, filho, o negócio é o seguinte, aqui só tem duas categorias, tá? Servidores físicos e virtuais, tá? Nos servidores físicos, a gente encontrou essas duas vulnerabilidades, tá? O primeiro deles, no teu servidor de impressão, de COM, você tem uma vulnerabilidade com risco alto. Por que é alto? Como é que a gente chega nesse resultado? Esse é o resultado do cruzamento entre o impacto daquela ameaça acontecer no negócio, para o negócio do cliente, e a possibilidade de acontecer. Então, se uma vulnerabilidade é possível e o impacto é intolerável, eu tenho um risco alto. Se uma vulnerabilidade é improvável, como, por exemplo, aqui, os Windows 2008 R2 já estão com end of life, ou seja, com tempo de vida morto desde 2020. Então, todo mundo que estiver rodando o Windows 2008 R2, ou só 2008, já devia estar no 2012 no mínimo. Certo? Porque 2008, desde 2020, já é descontinuado. Não tem mais atualização de segurança. Agora, qual que é a probabilidade nesse cenário dessa falha ser explorada? É improvável. Por quê? Porque nesse cenário todos esses servidores não estão expostos à internet, nem a VPN e nem a nada do gênero. Mas se acontecer, é intolerável. Improvável com intolerável me dá um risco alto. Não é altíssimo, mas é alto. Assim como tenho muito alto, altíssimo, baixo e assim por diante. É isso aqui que o cara que vai ter que resolver todas essas demandas, ó. Eu tenho os ativos aqui, os IPs internos, ó. Obviamente que eu não estou abrindo o cliente, né? E são IPs privados, então vocês não vão saber de quem é. Mas ele vai ter que ver cada uma dessas ameaças num mapa gráfico. Então tem dois documentos, matriz de risco e relatórios de pentest. E, cara, ele vai ter que ordenar isso aqui pelo maior risco. Aquilo que tiver maior risco tem que ser atacado antes. Porque aquilo que tem maior risco pode parar o negócio dele. Simples assim.
Tem negócios que param, o cara fecha as portas, especialmente empresas da nova economia, que a gente chama, que são empresas digitais. Empresas que vendem serviços como SaaS, ou entregam e-commerce, ou enfim. Ele quebra. Okay? Não é uma questão de LGPD apenas. Veja, eu só puxei da LGPD como um gancho. Mas esse trabalho aqui, ele serve e deveria ser feito, na esteira até do que como falou o Santiago, em toda e qualquer empresa, independentemente da LGPD. Porque isso aqui, reitero, para o negócio. Quebra. A LGPD não é a única legislação que a gente tem, né? Não é nem a mais problemática. Existem setores extremamente regulados, como o caso de instituições financeiras, que são regulados pelo Bacen, ou então instituições de saúde que estão na esteira da ANS, e ali o chicote está, filho. Ok? Ali não é auditoria da NPD, tá? Ali é o bicho pega. Tá? Por isso que esses caras investem mais em segurança. Porque eles estão com o pai na forca, e o pai está com o pé no caixote ou na casca de banana. Então eles sabem disso. E eles precisam investir. Então isso aqui é só para exemplificar para vocês como isso tudo é feito. Além disso, existe uma coisa que a gente chama e faz, que é uma técnica, uma metodologia chamada OSINT. OSINT vem de Open Source Intelligence. Esse Open Source não tem nada a ver com código aberto. É basicamente você aplicar inteligência capturando dados, coletando dados que eu tenho de uma determinada instituição que estão abertos na internet. Veja, quando eu digo abertos na internet, eu não estou dizendo abertos na web. São coisas bem diferentes. Geralmente, os meus alunos de redes confundem as duas coisas. A internet é uma rede IP, né? IPv4 ou IPv6, né? A web é criada lá pelo Tim Berners-Lee, né? Que, aliás, quem não acompanha ele, acompanha lá no Twitter, ele é fantástico. Certo? É o cara que criou o conceito do www, né? Do World Wide Web. São coisas diferentes. Quando eu falo em web, eu estou falando basicamente daquilo que está indexado pelo Google hoje em dia, né? Mas internet não. Na internet estou falando de Deep Web, eu estou falando de outras coisas que expõem dados, na imensa maioria das vezes, porque as empresas se expõem. Vaza base de dados. Então vou dar um exemplo. O gerente da tua empresa foi lá e comprou um tênis lá esqueci o nome na Netshoes, que, aliás, tem um caso gravíssimo de 5 anos atrás de vazamento de dados, né? Pagou alguns milhares de reais e chegou na casa de quase 5 milhões de reais, se me falha a multa, que eles tiveram no início da LGPD porque vazaram dados. E desse caso, que é um caso real, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que alguns dos e-mails de gente que tinha comprado o Netshoes era .stf.br. Ou seja, gente do STF, potencialmente até juízes da Suprema Corte Brasileira, usaram um e-mail institucional do STF para comprar tênis da Netshoes. O cara tinha que apanhar com um gato morto até miar, como a gente diz, né? Mas isso acontece, imagina se acontecer no STF, imagina o que acontece nas nossas instituições em geral. Qual que é o problema disso? Ele comprou na Netshoes, a Netshoes foi atacada, a galera pegou os dados da Netshoes e vazou na Deep Web. Tá, mas e daí se ele tem um e-mail? Geralmente o cara usa a mesma senha que ele tem no e-mail e em todas as contas que ele tem de acesso, a mesma senha que ele usou para comprar, para fazer um perfil na Netshoes. Então, quando a gente aplica o OSINT, a gente testa a saúde de uma empresa, de uma instituição, não importa se ela é governamental ou não, perante dados eventualmente vazados, certo? Então, basicamente, o que a gente faz é isso aqui, ó. A gente coleta na internet tudo que a gente acha sobre uma determinada instituição. Desde e-mails vazados, coisas em fóruns, em redes sociais, em podcast, em arquivos de áudio, em blogs, tudo. Por exemplo, aqui, se essa gravação vazar aqui do nosso bate-papo e alguém aplicar um OSINT amanhã mais tarde,
de qualidade vai conseguir entender algumas coisas da Conextei. Obviamente que não tem nada de sigiloso aqui, mas poderia ter. Então, a gente usa uma técnica para coletar tudo isso, e a partir disso, então, a gente ter vulnerabilidades a serem exploradas. O que vocês estão vendo aqui é só um site, tá? Vocês podem depois procurar, chamado Shodan. O Shodan é um sistema, na verdade, ele tem essa interface web, mas vocês podem instalar ele como pacote no Linux da vida. O Shodan nada mais é do que uma ferramenta para se fazer OSINT, uma das muitas. A gente não usa só ele. E aqui eu só rabisquei algumas coisas, tá? Aqui eu procurei por servidores FTP abertos, FTP e SSH, basicamente portas 21 e 22, e com todas as principais vulnerabilidades, olha, vulnerabilidades do OpenSSH 6.5.6 e várias outras falhas, e ele me geolocalizou esses servidores, me mostrando seus IPs e tudo mais, graças à coleta de dados de redes sociais e afins. Só que eu já tenho dados como algoritmos de criptografia, chaves RSA utilizadas, portas abertas, comandos interativos do FTP que eles estão suportando e assim por diante. Mas eu posso ser mais grave, eu posso procurar por vulnerabilidades específicas, como, por exemplo, servidores de CFTV abertos na internet. Olha aqui, esse aqui é um caso. Eu não só localizei, nesse caso, na França, como eu sei que isso aqui é um servidor usando essas tecnologias, usando Bootstrap, usando jQuery, ok? Foi feito esse software, está rodando na porta 8080 e está aberto na internet. Aliás, se surpreender com a quantidade de webcams e câmeras abertas, expostas na internet. Mas não é só isso. Eu posso achar, por exemplo, máquinas com WTS aberto na internet. Veja aí um Windows 8 bonitinho, aberto na internet, com WTS direto, passível de acesso, com RDP e com portas as chamadas portas SMB, da 137 até 139 mais a 445, que são as portas de compartilhamento de dados que o Windows utiliza. Isso aqui está aberto, tá? Isso aqui é uma máquina nos Estados Unidos, ou pelo menos com o IP dos Estados Unidos. Isso pode estar mascarado num proxy, numa VPN, aí é outro papo. Mas veja que eu estou olhando a tela do cara. E eu só estou usando um serviço gratuito da internet. O Shodan tem APIs, o Shodan tem só o Shodan, tá? Existem outras ferramentas que fazem outros tipos de busca, como, por exemplo, por e-mails, ou por bancos de dados, que fazem coisas específicas. Mas tudo isso é tática de coleta de dados. Tática de coleta de dados, tá? Então, veja, eu consigo medir a reputação de uma empresa olhando para tudo aquilo que eventualmente já foi exposto dela por usuários, por terceiros, ou por outras instituições que não tem nada a ver com a empresa, como o caso da Netshoes, mas que tinha dados da minha empresa e que vazaram junto com os dados dela. É para evitar esse tipo de coisa que a LGPD e a GDPR, por exemplo, foram criadas. Para fazer com que as empresas tenham mais responsabilidade na hora de cuidar dos nossos dados. Para você ter uma ideia, a GDPR na Europa já existe há mais de 20 anos. O Brasil é um dos últimos países do mundo a ter uma legislação assim. Até o Peru e a Venezuela já tinham antes da gente. Para tu ver a M que a gente tá. O Brasil só botou a tal da LGPD goela abaixo aí em 2018, porque ou fazia isso, ou ia perder o assento da OTAN. E aí, na pressão, foi nas coxas, que é o jeito brasileiro de fazer. Certo? Não foi porque a gente está preocupado com a privacidade dos dados brasileiros. Cara, ninguém tá nem aí, meu. Sacou? Aliás, existe aquela velha máxima, se você não paga por uma determinada aplicação, como por exemplo o Facebook, o pagamento são os teus dados. Por isso que é de graça. Porque você vale muita grana para o Facebook. Ele consegue te entregar aquilo que você gosta para comprar. Certo? Essa é uma máxima dentro da segurança de informação. E essa cultura não é uma cultura brasileira. A gente não tem isso e está tendo que se obrigar a ter isso em tempo recorde agora. E é uma desgraça. As empresas é uma desgraça, porque a nossa cultura é essa aqui, ó. É disso que eu estou mostrando aqui, ó. É abrir servidor na internet, é porta com NAT puro, é credencial default, é sem atualização. É isso aí que esse é nosso chão, né? O Brasil é isso aí. Por favor, Herculano. E é uma ótima oportunidade, né, para negócio, para consultoria, só que esse conhecimento não é da noite para o dia que um profissional adquire.
Infelizmente não é. É assim como um DevOps. Você não vira DevOps, você aprendeu a programar em Python e aprendeu um pouquinho sobre redes e você é DevOps. Então, cara, é uma jornada bem grande. Quando você trabalha com segurança da informação, você precisa conhecer muito de redes, de infraestrutura, de segurança em si e, obviamente, de desenvolvimento, de programação e afins. E não pode parar, né? Todo Não, dia você tem que estar todo ligado. dia. Exatamente. Todo dia, literalmente, todo dia, tá? Só para vocês terem uma ideia, estima-se hoje em dia que a cada 24 horas, portanto, todo dia, nós temos só para o Windows 150 novas pragas virtuais todos os dias, só para ambiente Microsoft. E enganam-se aqueles que, do Linux não tem, no macOS, que eu estou usando aqui o meu agora, não tem, não. É lenda urbana. Tem, são sérias, mas são muito menos difundidas porque o público-alvo é menor. Só por isso. É muito mais vantajoso eu desenvolver um ROR, um Trojan, um ransomware para o Windows do que para Linux. A Microsoft tem 98% no mercado desktop do mundo. Queira a gente ou não. Gira entre 96% e 98%. Quer dizer, cara, se eu tiver que fazer uma praga, eu vou fazer para o Windows, óbvio, né? Com certeza. O Shodan que você falou é o shodan.io, né? O site. Perfeito, shodan.io. E vocês podem baixar com o apt-get o Shodan, tá? Você pode baixar, tem API aberta, tem coisas específicas para sistemas embarcados, tá? Herculano, tem umas coisas bem legais. Só que a gente não faz só esses pentests, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Outras ferramentas que nós usamos durante o nosso dia a dia, isso aqui é específico, já tô acabando, tá, gente? Não se desanime, espero que ninguém esteja babando, dormindo aí, enfim. Isso aqui é só um exemplo, isso aqui é uma ferramenta francesa que a gente usa para testar especificadamente Active Directory. A gente faz teste reputacional, teste estatístico desses 4 pilares de objetos de AD, para quem já montou um Active Directory, né, que é o coração de qualquer empresa que tenha a rede Microsoft, né, ou que seja SMB, né, um Samba rodando no Linux, não importa, né, o Samba nada mais é do que entregar SMB para Linux que não tem NetBIOS e SMB, CIFS por default, né. Então, eu olho para os objetos, contas de privilégio, certo? Que são as contas de administrador, nível de confiança e anomalias específicas do AD. Então, veja, isso aqui é só um exemplo, esse caso aqui foi um teste, né? Então, a nossa pontuação aqui está horrível, certo? Então, está bem mal configurado esse AD. Extremamente mal configurado. Extremamente, se a gente pensar em contexto de LGPD, fora do compliance LGPD. Porque num AD eu tenho muitos dados pessoais. Login e e-mail são considerados pela LGPD dados pessoais, tá? Beleza? E veja, a LGPD, a GDPR, elas tratam de... Elas citam empresas que tratam dados. E quando as pessoas leem isso, parece que é só aquelas empresas que usam os dados para fazer data warehouse, para vender na internet. Não. Se você só armazenou um dado, isso é tratar dados. Okay? Então, cara, absolutamente qualquer empresa do mundo está sujeita a esse tipo de legislação. Certo? Isso aqui é só para vocês perceberem que a gente tem que fazer isso, se preocupar, claro, com as nossas aplicações, os ambientes externos, mas também com os internos, obviamente. De novo, 85%, estatisticamente, estatística atual, os problemas com incidente de segurança de informação são de dentro para fora, não de fora para dentro, como o imaginário popular acha. Todo mundo acha que está sendo atacado por um hacker lá, que está babando um gordinho comendo biscoito na casa da mãe. E não é, velho. E não é. São ferramentas automatizadas que se instalaram na tua rede, porque o usuário de dentro abriu a porta. Né? 85% das vezes. Então, a verdade é essa. As vulnerabilidades estão dentro da nossa instituição e na nossa cultura de privacidade. Por isso que é tão desafiador. Senão era fácil, era só botar um firewall, que, aliás, é uma das coisas que nós atuamos, com firewalls, com IDS, IPS, né, análise de intrusão e pronto, proteger todo mundo. Não é. Certo? Infelizmente. Beleza? Bom, para concluir, galera, isso aqui é o que a gente entrega
quando a gente está falando de camada de política de segurança de informação. Então, quando eu falei em política de segurança de informação, aí, de novo, há uma grande confusão aí fora, que muita gente acha, gente da área, gente que não é da área, advogado metido a analista a engenheiro de segurança de informação, acha que é um termo de conduta que vai lá no RH para o funcionário assinar. Isso não é política de segurança de informação. Política de segurança de informação é um grande guarda-chuva, como a gente costuma dizer, e abaixo dele eu tenho um conjunto de documentos que refletem a minha cultura e a dinâmica da minha empresa dos mais diversos itens. Então, a gente tem políticas para funcionários, colaboradores em geral. Por exemplo, política de utilização de sistema de comunicação, tipo WhatsApp. É permitido ou não? É permitido sob que circunstâncias? É permitido no telefone pessoal ou só no institucional? É só o WhatsApp for Business? Eu uso alguma ferramenta de auditabilidade para pedir, para ter rastreio disso? Não uso? Quer dizer, como a minha empresa funciona ou quer funcionar nesse item? Política de acesso à internet. Cara, o que é permitido? O que não é permitido? É permitido usar e-mail pessoal dentro da instituição? Não é. Nós temos clientes, empresas grandes, que o cara chega na empresa, a primeira coisa que ele tem que fazer, porque a política de segurança de informação é colocar o próprio celular no armário. Não é permitido, é simples, é uma política da instituição, cara. Então, quando você é admitido, claro, você tem que concordar com aquilo, você tem que estar ciente, você precisa ser treinado, conscientizado, assinar um ciente, mas, cara, é a política da empresa. Política como se fosse a Constituição do país. Você não discute a Constituição, você só cumpre. Se você quiser alterar a Constituição, você pode. Basta você fazer um PL, um projeto de lei. Só que para isso, você vai passar por uma análise, vai ter a votação, vai ser sancionado por um presidente, e aí vira lei. Certo? Ainda assim, a Constituição, a gente sabe disso, para quem estuda um pouquinho de política, tem as cláusulas pétreas, aquelas que são imutáveis. Aqui é igualzinho. Então, a gente não quer mais funcionar assim, a gente quer funcionar de outro jeito. Beleza, vamos fazer uma análise de impacto, vai ser revista a política, vai ser mudada a política, e a partir desse momento passa a ser diferente. Senão, ninguém, nem o chefe, nem Jesus, se for trabalhar lá dentro, pode atuar fora das políticas. É isso que garante, gente, o tripé de segurança de informação. São medidas físicas, que é o safety, que o Herculano tanto colocava, né? A ideia do safety, que são as medidas físicas protetivas, são importantíssimas. Se você me deixar chegar perto do servidor, não importa o que tem instalado lá dentro, eu vou aunar ele, não importa. Não importa o tipo de criptografia que tu esteja usando, eu só vou ter que ter bastante tempo, mas se tu me deixar fisicamente chegar nele, já era. Medidas lógicas, que é toda essa parte de antivírus, toda a parte de anti-malware, né? Antivírus hoje em dia é insuficiente, tá? A gente precisa ter ferramentas mais avançadas, como ferramentas de DLP, que são Data Loss Prevention, ferramentas de EDR e outras coisas, com inteligência artificial, para evitar que o usuário, filha da mãe, vaze coisas batendo foto da tela pelo WhatsApp dele, né? Então a gente tem ferramentas extremamente avançadas com inteligência artificial, que é instalado um agente no dispositivo do cara e o cara, se quiser fazer cagada, não consegue. Tá? Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem ferramentas que, se o cara compartilha uma foto com um parceiro, com um colega de trabalho que tem dados pessoais, a ferramenta identifica isso e borra os dados pessoais automaticamente. Certo? Isso é EDR, isso é DLP, isso são coisas muito além do que um simples antivírus, que é totalmente reativo. Você primeiro tem que ter uma assinatura de vacina para depois ficar imune àquelas pragas. Então eu preciso hoje em dia ter ferramentas de zero day, que a gente chama, que é quando eu sou privilegiado e sou o primeiro a pegar a praga, né? Porque tem isso, né? Alguém tem que ser né? Primeiro, para depois ser feita a vacina. A gente só teve a vacina do Covid porque morreu um monte de chinês antes, né? Não tem jeito. E um monte de gente no mundo todo. Né? Estima-se quase 2% da população mundial, né? Estima-se, né? Jamais saberemos. Então, quer dizer, teve que acontecer para depois a vacina acontecer. Com o antivírus é exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem hoje ferramentas de sandbox, ferramentas com inteligência artificial que conseguem antever isso.
instituições financeiras, instituições realmente preocupadas com a segurança da informação, utilizam essas ferramentas. Tudo isso é política, gente. Política de tela limpa, mesa limpa, de bywood, que é traga o seu dispositivo, né? E todas aquelas políticas para o pessoal de TI mesmo, né? Que é política de autenticação na rede, segurança física, que é o safety que eu falei, né? Segurança física, segurança lógica e as medidas organizacionais. Vale lembrar, gente, que no Brasil a gente não consegue bloquear celular nem na cadeia. Ok? Não vai ser na tua empresa que uma medida técnica vai conseguir impossibilitar isso, porque todo mundo hoje em dia tem um plano 4G. Certo? Todo mundo tem. Então, se você não tem medidas organizacionais que punam, que limitam e que possam punir adequadamente o funcionário, caso ele infrinja regras, você vai chegar até a página 2 com as medidas físicas e lógicas. Portanto, o tripé tem que ser esse. Se um dos três falhar, já era. Política é fundamental. As políticas. Então, isso é política de segurança da informação, tá, gente? Por isso que isso aqui não pode ser feito por um advogado. A menos que ele tenha back-end de TI. Ele não tem competência para fazer isso. O que ele pode fazer é copiar um texto que ele achou na internet, que, obviamente, não vai refletir a cultura daquela empresa. Tá? Deixar bem claro isso. Bom, depois eu já falei para vocês, né? Daí ela já tem essa outra ideia, né? Porque a gente tem que entender que a gente tem 4 grandes impactos, né, dentro de qualquer empresa, né? Um deles é claro que é a segurança da informação, mas a gente tem a prestação de contas aqui que a gente tem que fazer para os nossos titulares, ficar em conformidade, que eu acho que vocês perceberam que é bem difícil, né? Parece ser simples, né? LGPD é só colocar um firewallzinho e colocar lá um aviso de cookie lá no site, pronto. Política de privacidade. Cara, você nem começou, você não tem nem 0,001% da jornada de um projeto sério. Tá? Projeto meia boca tem aos montes aí, mas projeto sério você não tem. Tem todas as questões de canais, a questão de parceiros comerciais. Uma coisa importante para dizer aqui para você, só para concluir, gente, é que no caso da LGPD, você tem que se preocupar com os teus parceiros, ou seja, a contabilidade que fecha a folha de pagamento sua, que pega dados dos teus funcionários, se ela vazar dados dos teus funcionários, fazendo um trabalho a teu pedido, a responsabilidade também é tua. É o que a gente chama em direito, que é uma expressão muito bonita, os advogados adoram usar também, de due diligence. Olha que bonito. Que é basicamente você garantir que o cara que te atende também esteja em conformidade. Por isso que a LGPD não corre o menor risco de não pegar. Porque as grandes, elas estão cobrando as médias, que estão cobrando as pequenas. Sacaram? É dominó. Então não tem como, não vai pegar. Esse é o ponto. Entenderam? Bom, gente, eu usei como esteira a ideia da LGPD e tudo mais, mas eu reitero que tudo isso que a gente falou é segurança de informação. E claro que isso cabe em processos de compliance, de conformidade, né? Mas cabem também em qualquer tipo de auditoria de ambiente sério que você quiser fazer. Hoje em dia a gente está atuando muito em outra esfera, não vou ter tempo de falar, porque se vocês me deixarem falar, eu fico falando aqui horas e horas e horas, perceberam, né? É um vício, um problema de quem deu aula há muito tempo, o cara engata a primeira e vai embora, né, Herculano? Quando vê é 11 horas da noite, o cara está empolgado ainda. Mas a gente vem trabalhando com um projeto que a gente chama de Privacy by Design e Privacy by Default, que é pegar clientes que desenvolvem sistemas, especialmente sistemas web, e medir nesses checklists, nesses frameworks, como OASP, CIS 8 e assim por diante, medir se aquela aplicação está segura ou não está e fazer a gestão daquilo. O chamado CISO, né? Que é o Security Information of Business, né? Ou seja, é o gerente de segurança da informação da instituição. Então, a gente vem fazendo esse trabalho também, é um trabalho bem legal, e que, de novo, aí sim, você exige, de novo, aquele conhecimento macro, mais avançado, de desenvolvimento, de arquitetura, de redes e de segurança de informação como um todo. Mas esse é um outro campo que vem crescendo demais, porque vai virar um diferencial competitivo, certo? Sem falar em proteger as aplicações, né? Então, hoje em dia, a gente consegue proteger as aplicações que têm falhas de código, colocando atrás de antivírus anti-malware, né? Firewalls de aplicações, assim por diante. Então, a gente tem muito trabalho nesse campo. Eu
encerro por aqui, gente, e abro para dúvidas. Quem quiser, fique à vontade, aí eu estou 100% à disposição. Beleza, muito obrigado, Jack. Eu gostaria de pedir para o pessoal... Oi? Eu só vou interromper o compartilhamento. Ah, legal. Eu gostaria de pedir para o pessoal, né, que abrisse a câmera ou pelo menos o áudio para dar uma salva de palmas aí para o Jackson e para o Santiago, tá ok? Parabéns, porque... Obrigado, gente. Eu que agradeço aí. Valeu. Porque eu já tinha comentado com vocês, para mim é um privilégio, né, poder ouvir vocês dois e com tanto conhecimento e tanta experiência nessa área e ver que isso aí é um mundo, né, da segurança. Pessoal, eu vou fazer só o seguinte, eu vou mostrar rapidinho sua apresentação, tá? Não vai dar para entrar em detalhes, mas daí vocês podem ter um tempo aí para ver ela melhor durante os próximos 15 dias. Assim que a gente terminar, a gente abre aí, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, o João ali no chat também agradecendo, parabenizando. Vamos ver se para o segundo semestre a gente consegue fazer, né, algum evento maior, algum evento mais organizado, e daí, né, um evento que tenha também... Tu sabe que professor que se preze não trabalha por dinheiro, porque está no lugar errado, né? Exatamente. A gente faz por tesão mesmo, né? Por puro amor à camisa, né? Exatamente. Mas só da minha parte, só para concluir, tá, Herculano, muito obrigado pelo convite. Agradeço demais você, a instituição. Eu tenho um carinho super especial pelo Noes, como eu já disse, já trabalhei na casa. E aos alunos aí que aguentaram firme e forte. E, enfim, obrigado mesmo. Eu fico à disposição. Quem quiser me contactar para os mais, digamos, os mais tímidos, eu estou deixando meu e-mail aí, tá? jack@connectstay.com.br. Fique à vontade para me mandar e eu respondo o mais rápido possível.